Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Hoje vamos continuar a parte 2 de criação de personagem. A gente parou após a gente ver a idade background, agora vamos falar sobre as características. Continuando do background, características é algo que tu pode pegar também como background, porém ele tem uma parte especial também para poder pegar na criação de personagem. Então, pensando nisso, características a gente começa com negativas. Elas são separadas entre física, mental, social e sobrenatural. Essas características você pode pegar acumulando até 3 pontos em características diferentes, ou uma de 4. Quando você for para as positivas, você pode daí gastar esses pontos que você acumulou da maneira que você mais prefere. Porém, cada etapa é uma etapa diferente. Então, por exemplo, características que vocês pegaram em background não podem se juntar com essas características de criação de personagem para poder somar pontos. Background é uma coisa, essa é outra, no caso. Então, sem demais nem menos, vamos começar. Primeira negativa, addiction. A pessoa pode escolher um tipo de vício que vai carretar alguns tipos de efeitos, dependendo de quanto tempo ele está sem uso desse tipo de droga ou esse tipo de emoção que ele precisa. Não necessariamente esse vício precisa ser um vício de entorpecentes, né? Então, depois ali tem vários tipos diferentes para poder ter. E basicamente a pessoa vai se debilitando com quantidade de tempo que ele está sem utilizar esse vício. Deficiencies, basicamente a pessoa tem algumas desvantagens em skills, dependendo da onde que ele tem essa deficiência, ou ele pode automaticamente falhar o teste se envolva outros tipos de sentidos que ele possui. O inimigo, ele vai ganhar um inimigo rolado aleatório pelo DM, de 1 a 20, que vai ser igual a CR do inimigo. Dependendo da CR, o inimigo pode ser menos presente, se ele for de um nível muito mais alto, ele pode estar mandando daí outras criaturas para poder caçar o player ou fazer alguma coisa. Ele pode ser uma criatura de CL baixa que pode se tornar um vilão de CR alta se ele não morrer, alguma coisa do gênero. Se for deixado para trás, ele pode ir sim aumentando de força. Fragile, a pessoa tem um dado menor de vida, então ele diminui um passo. Armamento inferior, todas as armas que a pessoa empunha tem -2 para todos os danos. Cicatriz, se a pessoa tem uma cicatriz que está exposta, ele tem desvantagem em persuasões. Porém, se a cicatriz que ele usa é exposta, ele pode ter vantagem em testes de intimidação. A pessoa escolhe se ele quer ter uma cicatriz que está mais exposta ou se ele quer cobrir ela também. Sickness, a pessoa tem algum tipo de doença, ela pode ser uma doença física ou uma doença mental, e daí estaria dando desvantagem para os cheques dele, dependendo de que tipo de doença afeta o quê. Recuperação lenta, sempre quando a pessoa usar o Hit Dice, ele somente vai recuperar esse Hit Dice usado depois de 24 horas desse uso. Small size, a pessoa tem um tamanho menor. Quanto isso é mais ou menos o passo, né? Se for um halfling, ele já vai ser small. Ou seja, para ele poder diminuir um passo, ele vai estar ganhando os benefícios de small também, porém, com Apple categoria do tiny, porque ele vai estar descendo um passo, né? E o bônus ali é considerado o quanto tu está descendo, né? Se for pro tiny de uma pessoa média,
aquele é o resultado. Porém, se for para o time de uma pessoa small, tu vai ganhar o resultado do small. Daí ele tem a diferença de armamento, o que a pessoa pode ou não utilizar durante seus tamanhos menores, sabendo que se a pessoa é de um tamanho menor, ele pode ir atrás de uma arma menor também. Então, existe uma Tiny Dagger, que é uma adaga com um tamanho menor que dá menos dano. Ok, saindo de físicas, entrando em mental, temos inaptitude de escolha. Basicamente, a pessoa não pode escolher subclasses. Ele não tem esse direito em troca de ganhar uma pontuação alta para poder pegar características positivas. Temos sono irregular. Sono irregular é uma das que pode ser pega mais de uma vez se tu está pegando ou em idade, características negativas, ou em background, porque daí ele tem a dificuldade de dormir e a dificuldade de acordar, e tu teria que rolar um Wisdom Saving Throw DC10 para poder cair no sono ou acordar. As características negativas, elas vão ter um oposto nas positivas. Não dá para se pegar o oposto uma da outra em criação de personagem. Porém, tu pode ter sensos aguçados e por algum motivo tu perde um dos sensos durante o game, então daria para ter coisas diferentes, ou pode ter um senso aguçado e tu acaba perdendo os olhos no jogo e fica com inabilidade de ver, né? Então, depois do sleep, martial inaptitude, a pessoa, como a gente tinha falado na parte 1, não teria chance de usar uma ação livre e usar martial check no turno dele, porque ele não é uma pessoa que está envolvido com um tipo de criaturas e coisas do gênero, então ele não sabe bem como ver isso. Fobia, a pessoa tem medo de uma subclasse, um subtipo de algum tipo de criatura. Se ele vê a criatura, ele tem que rolar DC 15, Wisdom Saving Throw, ou senão ele ganha a condição de Frightened. Sanidade, a pessoa tem um número de pontuação, que é a sanidade dele, normalmente é o Wisdom Score dele, que é quantos pontos ele pode adquirir à medida que ele pode fazendo coisas que vão perdendo a sanidade dele. Normalmente o DM pode escolher o que ele vai querer dizer sobre o personagem estar perdendo sanidade, pode ser caso ele falhar algum teste para adquirir conhecimento, pode ser ele viu um demônio pela primeira vez, isso tudo depende do que o DM quer. Porém, se ele tem mais pontos de insanidade do que pontos de Wisdom, o personagem dele vai enlouquecendo até um ponto que ele perde o personagem. Aprendizagem lenta, quando a pessoa ganha experiência suficiente para passar de nível, ele tem que ter esses dias de treinamento. Esses dias são acumulativos, então uma pessoa de nível 4 que está passando para o nível 5, se ele treinou 20 dias, do 4 para o 5, ele só gasta 10 dias, ficando com já 10 dias de treino preparado. Veracidade, a pessoa não pode mentir. Entrando nos sociais, segredo obscuro, a pessoa fez alguma coisa, recebeu algum tipo de maldição, alguma coisa do gênero, que é um segredo que sempre quando ele fala alguma coisa sobre isso, acontecimentos ruins acontecem devido a isso. Então, se a pessoa, por exemplo, fez parte de uma chacina numa cidade, alguma coisa, se ele falar sobre isso, pode ser que ele vai ser caçado, ou se ele sobreviveu a uma chacina numa cidade, se ele falar isso, ele pode ser também caçado pelas pessoas que fizeram a chacina porque eles estão procurando ele, alguma coisa do gênero, algo que o DM pode daí escolher o que vai acontecer. Só que o evento em si é escolhido pelo personagem, o DM só escolhe qual é o tipo de consequência que esse evento pode ter no momento que ele fala durante a mesa. Débito de honra, se a pessoa te ajuda de uma maneira inesperada, você se sente com uma dívida com essa pessoa, querendo cobrar o favor de volta, né? Querendo pagar esse favor de volta. Podendo ser uma recompensa, uma ajuda, dar um item ou algo assim. Normalmente isso depende muito do player, o que ele pode fazer neste momento. Tragédia, aconteceu alguma coisa de vida que a pessoa fica com esse trauma, então sempre quando ele vê alguma coisa semelhante
com a tragédia dele, ele tem que rolar uma DC 10 Wisdom Saving Throw, ou senão ele ganha um desses condições. Depende do DM. Se o DM acha que uma delas faz mais sentido naquele momento, ele pode escolher qual delas agir nesse momento que a pessoa falha no teste. Entrando no sobrenatural, temos inaptitude arcana. A pessoa ganha vantagem contra efeitos mágicos porque ele não tem uma habilidade de ser afetado por magias tão fortemente, então ele tem essa vantagem. E, porém, qualquer magia que outras pessoas tentam dar para esse personagem para ele se beneficiar, automaticamente falham. Então ele não pode ser curado, ele não pode ser bufado, nem nada, exceto magias hostis contra ele que podem afetar ele. Atrair mortos-vivos, a pessoa tem um tipo de maldição ou algo do gênero que faz os mortos-vivos querer atacar ele sempre. Então, num grupo, as pessoas que têm Attract Undead vão ser os visados por essa criatura e a criatura vai ter vantagem contra essa pessoa nos ataques deles. Unlucky é basicamente o oposto de Lucky. A pessoa tem uma certa má sorte. O DM pode dar desvantagem para ele 3 vezes por dia. Normalmente, essa característica é afiliada à deusa do caos, então tem que ser alguma coisa que também beneficia ela ou não quando ela vai estar fazendo isso. Se a pessoa está fazendo alguma merda que beneficiaria ela pode fazer isso. Se está fazendo alguma coisa que beneficia ela, não vale a pena o DM fazer isso, porque isso é representação da deusa da sorte. Se a deusa da sorte não está presente no mundo, daí o DM pode fazer o que ele quiser em representação disso. Mutante, a pessoa tem uma mutação que faz ele perder um pouco de carisma, e com isso ele ganha uma magia aleatória dependendo do DC. Pode ser uma cantrip, magia de primeiro, segundo ou terceiro nível. O DM pode escolher se ele quer dar uma magia aleatória para a pessoa e rolar também qual tipo de magia que ele vai pegar, ou ele pode perguntar para a pessoa se ele quer que tipo de magia, se é de ataque, defesa, alguma coisa, pode rolar aleatória ela. Isso tudo depende do que o DM quer fazer no momento. Com isso, passamos das características negativas para as positivas. Lembrando que as positivas, tu vai pagar os pontos que tu pegou nas negativas. Então, tu pegou 1 ponto de negativa, tu só pode comprar 1 ponto de positiva. Comprou 3 pontos de negativa, pode pagar 3 pontos em positivas diferentes, ou uma de 3. Se tu pegou 4 pontos, pode gastar à vontade até chegar a esses 4 pontos. Então, positivas, mesma descrição. Indo nas físicas, nós temos sensos aguçados, que é o oposto do inabilidade de sensos, né? Ele vai dar vantagens em testes que usam esses 5 sentidos. Aviador adepto, a pessoa tem que ter uma velocidade de voo, ele ganha mais 10 para velocidade de voo, e se ele estiver caindo, descendo ou ser jogado do movimentação de voo dele, é considerado que ele está sob o efeito de Feather Fall. Porém, não é algo mágico, é algo físico. Então, um Dispel ou Contra-Spell não vai tirar isso da pessoa, e a pessoa vai estar caindo a 60 feet por hora em vez de 600. Animal Friendly, a pessoa é considerada um pouco mais amistoso em relação a animais, ganhando vantagem em qualquer tipo de Animal Handling. Se a pessoa está fazendo isso para tentar diminuir a hostilidade de uma criatura, ele daí rola uma rolagem normal, né? Porque normalmente quando tu vai tentar fazer com uma criatura hostil, tu já tem uma desvantagem. Porém, se alguma pessoa fazer qualquer ação que é hostil contra essa criatura, ele vai automaticamente perder esse status de friendly que foi adquirido. Pessoas que têm isso daqui têm mais uma tendência de ficar na natureza, ou seja, ele tem desvantagem em skills na cidade. Ambidestria, a pessoa tem uma habilidade para poder utilizar a ação de bônus ação dele quando está usando em 2 armas antes da ação dele. Então ele pode atacar como bônus ação e tem uma ação livre, ação, né, para poder escolher o que ele quer fazer. Ele não precisa atacar necessariamente para atacar de novo como bônus ação. E ele pode guardar ou puxar armas usando uma ação livre em vez de uma ação de objetos.
se ele não ter feito nenhuma ação até então. Clean-blooded, a pessoa tem vantagens para poder resistir os efeitos de drogas ou de venenos, e os efeitos acumulativos de droga ou venenos têm o seu tempo de duração pela metade. Duram menos com a pessoa. Fast Recovery, quando a pessoa vai fazer um descanso curto ou longo, se ele não tem hit dice, ele adquire números de hit dice igual a metade da proficiência dele, arredondada para cima. Hard to Kill, o dado de vida da pessoa aumenta um passo. Nesse caso, o D12 vira um D20 somente para Hard to Kill. O passo do D12 não é um D20 para armas. Ambiente nativo, a pessoa tem um ambiente que ele não ganha as penalidades de ambiente. Por exemplo, caminhar num deserto muito quente ou alguma coisa do gênero pode dar uma penalidade dele de movimento. Porém, ele vai ter que ter um ambiente que é o oposto. Então, se ele escolher o deserto, um ambiente de gelo, ele sempre vai ter desvantagem nas rolagens contra esse ambiente oposto. Balanço perfeito, ou perfect balance, a pessoa, sempre quando rolar um teste de Atlético ou Acrobatics, o menor rolagem possível para ele rolar vai ser igual a força para Athletics ou destreza dele para Acrobatics. Size, a pessoa se torna um tamanho maior, então se a pessoa é médium, se ele virar large, ele ganha bônus para força, constituição, o máximo de força e constituição dele aumenta também, porém ele perde destreza e destreza máxima e ganha uma diferença na categoria de armas que ele pode empunhar. Se a criatura que tu está fazendo já tem o large por algum motivo e ele cresce mais um, ele ganha o benefício de um tamanho maior, então ele vira Hild, porém ele ganha os benefícios de mais 2 de força, porque tecnicamente ele já tem esses benefícios na classe dele. Principalmente se é uma classe de D&D normal que fala isso. E, à medida que ele vai crescendo mais, ele pode usar armas mais pesadas como se elas fossem mais leves, né? Ok. Superior armament, quando tu tem força ou destreza 17, você pode ganhar mais 2 para todos os danos das armas que tu usam com esses atributos. Então, pessoas com armas de força podem aumentar mais 2 em força. Pessoas com arma de finise podem aumentar somente armas de finise mais 2 de dano. Mentais, Bullheaded, ele tem uma habilidade quando ele for fazer saving throws em relação a medo, ele tem vantagem nesses testes, e se ele falhar no teste, ele pode usar uma ação para poder remover esse efeito de medo dele. Insanity seria o oposto da sanidade como característica negativa, porém insanidade a pessoa vai ter uma voz extra que pode fazer uma ajuda, né? Então ele ganha os seguintes benefícios. Ele pode rolar persuasão para ganhar informação sobre as vidas passadas que ele teve, ou conhecimento de vida passada, se o personagem teve isso. Se o personagem não teve nenhuma vida passada ainda, ele não pode usar esse benefício, porque ele não tem nada extra. Porém, segundo benefício, ele ouve vozes que constantemente falam ele e deixam ele com uma noção do que está acontecendo em volta dele. Com isso, se uma magia for conjurada nele de charme ou tentar ler a mente dele, a pessoa instantaneamente vai saber que isso está acontecendo. Martial Adept. A pessoa pode adicionar a proficiência dele em testes marciais. Com isso, poder descobrir traits, como a gente falou na parte 1, né, desse vídeo.
essa série, né, de vídeos. Marshal Check é uma habilidade que a pessoa pode usar uma vez por descanso, por ação gratuita no turno dele, uma vez por turno, para poder adquirir habilidades. Normalmente ele só adiciona o atributo mental, porém, essa característica permite a ele adicionar proficiência também nesses checks para poder ajudar ele. E, próximo passo, a gente vai para proficiências. Proficiência, a pessoa pode gastar uma certa quantidade de pontos para poder ganhar proficiências diferentes. Então, se a pessoa quiser gastar 4 pontos e ter 2 saving throws extras, ele pode. Porém, ele tem que ter uma de 4 negativa, né, para poder ter esses pontos. Ou se ele quer acumular 4 diferentes, ele pode também. Então, e bem fácil, descritinho ali para poder saber qual que ele precisa pegar, quantos pontos ele gasta para isso. Quick Learning, a pessoa tem uma habilidade para poder aprender coisas do próximo level de maneira mais adequada. Então, se ele fazer um treinamento de, dependendo do nível dele, 10, 20, 30 ou 40 dias, ele pode pegar um benefício do próximo nível antes de passar nível. Então, se ele quiser, ele pode ganhar os dados de vida, a próxima feature do nível dele, ou ganhar a magia que ele poderia ganhar no próximo nível antes do tempo. Quando ele passar de nível, daí ele não vai precisar ganhar isso de novo, no caso, né? Ele vai ganhar o resto, não isso. E... Self-taught. Self-taught, a pessoa tem uma habilidade de, em vez de ele pegar um aumento de atributo no nível 4, 8, 16 e 19, ele pode escolher algo extra. Então, ele pode escolher ganhar o primeiro ponto de uma multiclasse que a escolha dele. Porém, se for uma multiclasse fora da classe dele, ele tem que ter os pré-requisitos como se ele estivesse fazendo a multiclasse daquela classe. Então, se um rogue quiser ter uma multiclasse de um fighter, ele pode ganhar os primeiros pontos, né, o primeiro nível dela, porém ele tem que ter atributo suficiente para poder fazer uma multiclasse daquela classe, né? E com isso ele pode acessar isso. Porém, se tu tá pegando uma multiclasse e tem alguma coisa que tu não quer de um nível para o outro, não dá para tu escolher não pegar uma agora e depois pegar o próximo ponto. É como se tu tivesse habilitado um novo caminho, né? Então tu vai ter que gastar ESIs para poder pegar os outros pontuações também, mesmo se for algo repetido. O último mental, Zen Sleep. A pessoa tem que ter 14 de Wisdom para isso ou mais. Uma vez por dia, quando a pessoa finaliza um descanso curto ou longo, ele pode escolher spell slots que ele gastou. O spell slot tem que ser de um nível combinado igual a metade do nível da pessoa, arredondado para cima. Porém, nenhum desses slots que ele pode recuperar podem passar de 6º nível. 6º nível ou maior, no caso, né? Tem que ser todos de 5º nível ou menor. Para ele poder recuperar isso durante um descanso curto ou longo. No caso, não, descanso curto. Quando ele está fazendo um descanso longo, ele pode descansar por 4 horas em vez de 8. Esse efeito não comba caso a pessoa já tenha um descanso de 4 horas, né? Não diminui mais metade ali do descanso da pessoa. Aliado. Aliado é basicamente um NPC, pode ser um animal, pode ser uma pessoa que o personagem pode escolher pegar. O aliado, então, ele vai adquirir uma quantidade de habilidades igual a um D3 mais 1, que o DM vai rolar. E sempre os aliados vão começar em Beginner. Porém, se a pessoa está no nível 7 ou já começa no nível 7, o aliado dele vai ser considerado veterano. Depois, quando ele está no nível 14, o aliado vai ser considerado um mestre.
Sempre quando ele passa essa etapa de beginner para veterano ou para mestre, ele adquire uma habilidade extra, que são as habilidades abaixo, que a gente vai comentar. As habilidades são Assassino, Combatente, Destroyer, Flying Creature, Guardian, Healer, Helper, Horse, Shooter, Stalker, Strong, Vigilant e Wolf. Para cada uma delas existe um efeito diferente e alguma coisa que afeta dependendo do nível também. Então, indo agora aqui, podemos conversar um pouco sobre cada uma delas. E vamos começando então como assassino. O beginner de assassino, ele dá mais um D6 de sneak attack para a pessoa, independente do que ele está fazendo. Sneak attack só pode ser utilizado uma vez por turno e somente se a pessoa tem vantagem no ataque ou tem um aliado em melee com uma criatura. Veterano, ele ganha 2d6 de sneak attack e ele ganha vantagem para os ataques dele se ele estiver flanqueando o inimigo para um ataque por round. O mestre, ele tem os mesmos benefícios dos anteriores, porém o sneak attack dele é modificado para 3d6. Combatente, beginner, ele tem mais um para todos os ataques. O veterano, ele tem mais 2 para todos os ataques. Isso ignorando o primeiro, né? De mais um ele passa a ser mais 2. Ele não fica mais 3, né? E ele tem mais um para qualquer habilidade de D6 que a pessoa tem, inclusive magias. O nível mestre dele, ele tem mais 3 para todos os ataques, mais um para as habilidades DCs e ele pode usar uma bônus ação para fazer um ataque extra por turno. Se a pessoa já tem um ataque extra como bônus ação, essa habilidade daí é anulada. Destroyer. O beginner, uma vez por round, ele dá um D4 de dano. Ácido, elétrico, fogo ou de gelo, de acordo com o tipo de aliado que a pessoa tem, em uma área curta do alvo. Ou seja, é uma área básica, áreas curtas em D&D seriam consideradas até 30 feet de distância. O veterano, ele ganha um D6 pontos nisso, e a área vira qualquer tipo de área para magia, né? Então, ele adiciona isso também. O mestre, ele dá um D8 ponto de dano sobre uma área de 20 feet radius para qualquer área média. Então, se tu acertar um alvo com uma bola de fogo, a bola de fogo vai acertar e todo mundo dentro de 20 feet radius vai tomar um D8 extra. Porém, se tu fazer um ataque único, todo mundo dentro do radius também vai tomar esse um D8 extra de dano. Flying Creature, o beginner, ele não tem Flying Speed, porque ele ainda é uma criatura mais frágil. Porém, ele tem um D8 extra pro dano do player, porque ele estaria ajudando em combate. O veterano, ele é a mesma coisa de cima, porém, daí ele ganha Flight Speed de 60, que ele pode já começar a carregar a pessoa. O mestre, ele ganha a habilidade de ter uma ação de movimentação extra per movimentação. Então, se basicamente a pessoa tem 2 movimentações por turno, por causa da criatura. Ok. Guardian. O beginner do Guardian, a pessoa dá mais um para C pro player, personagem no caso, né? Veterano, ele dá mais 2 de AC. O mestre, ele dá mais 3 de AC. E a pessoa tem mais 2 para todos os saving throws. O healer, o beginner, ele dá um D8 mais 1 como free action. E o aliado, tu pode gastar um free action para poder mudar qual habilidade que o aliado vai estar te dando durante o combate. Essa free action só gasta para poder mudar, né? Ele vai poder, sempre no início do turno, usar a habilidade dele, ou seja, o healer, se a pessoa está no chão inconsciente, no início do turno,
o aliado dele, healer, pode recuperar a vida da pessoa, fazendo ele ter o round dele normal. O veterano do healer, ele dá 2d8 mais 3 de ponto de vida e também pode remover uma condição que é harmful para a pessoa. Por exemplo, se ele está exausto, ele pode tirar um desses também quando ele dá a cura. Porém, esse tipo de condição somente se for mágica, não física normal. No Master, ele pode ter os de cima, porém, a magia são, daí, cura, 3d8 mais 6. O Helper, você escolhe 2 skills para poder ganhar mais 2 no Beginner. No Veterano, tu escolhe 3 skills para ganhar mais 2. E no Mestre, tu escolhe 3 skills para ganhar mais 4. As skills dependem do aliado também. Ou pode escolher daí o que seria o ideal para o aliado ter nas skills no momento que tu adquire ele. Horse, no caso, seria uma montaria. Tendo uma montaria contigo, Beginner, o teu walking speed vira 40 feet e você tem uma movimentação extra por turno. Somente para se mover. Não pode ser utilizada para nenhuma outra habilidade. Veterano, a mesma coisa de cima, porém a movimentação básica ele ganha 50 feet e é considerado que ele está em high ground para ganhar vantagem em ataque se ele está em cima dessa montaria. O mestre é igual acima, porém ele ganha 2 movimentações extras, feitas somente para poder se mover. Para criaturas pequenas ou tiny, o efeito de estar montando numa montaria, somente se a montaria dele for de um tamanho que com ele daí fique com um passo maior. Normalmente é extremamente difícil ter uma montaria de uma criatura small que vá dar vantagem por tamanho. Ele não vai conseguir se mover muito bem numa montaria maior. Porém, tem como. É extremamente difícil de poder encontrar uma montaria dessas básica. Normalmente tem que ser uma montaria heróica, por exemplo, um dragão. Com isso, vamos para o próximo passo, que é Shooter. Shooter, no Beginner, ele dá mais um D4 para Ranged Damage. O Veterano, o dano passa a ser um D6 e o Mestre passa a ser um D8 para todos os danos feitos com Ranged. O Stalker, o Beginner, ele dá mais 2 para Percepção e Survival. O Veterano, ele dá Keen Senses, que é vantagem para todos Percepção. E o Mestre, tu ganha Blind Sight de 10 feet, junto com esse companheiro. Strong, a pessoa que ganha Strong no Beginner, ele tem mais um D6 para todo ataque melee, um D8 no Veterano, um D10 no Master. Um aliado vigilante, ele dá mais 2 para Perception e Iniciativa no Beginner. Fora os de cima, ele dá Uncanny Dodge, que é basicamente uma reação para tomar meio de dano para ataques físicos. E o Mastery, ele dá os de cima, porém, ele ganha evasão. Se ele passar num teste de Dexterity Saving Throw, ele não toma dano no dano de área. E se ele falha, ele só toma metade. Wolf Warg, criatura tem um lobo ou um orc como montaria também. No Beginner, a velocidade da criatura se modifica para 40 feet e ele tem uma movimentação extra por turno. No Veterano, igual ao de cima, porém a movimentação muda para 50 e a pessoa ganha mais um D8 para ataques melee. No Mastery, o mesmo dos outros, porém, uma vez por round, quando ele acerta um ataque melee, ele pode fazer uma ação para derrubar a pessoa como free action. Não é usar uma ação. Tu pode fazer a ação de derrubar a pessoa como uma free action.
E com isso a gente termina os aliados. Então, o segundo social é futurístico. Futuristic, ele permite a pessoa de qualquer classe ganhar armas futurísticas como se fosse da classe dele. O que são armas futurísticas? São basicamente armas de D&D que usam dano radiante, dano necrótico, essas coisas assim. São as armas mais avançadas que no meu mundo são extremamente restritas em relação aos campos de sucata. Sobrenatural, arcana e aptitude. A pessoa pode escolher um atributo, dependendo de uma classe. Então ele pode escolher inteligência para poder ganhar magias de uma classe que tenha esse atributo como padrão. Então, por exemplo, se ele escolher mago, ele vai poder escolher magias de mago para poder aprender de acordo com uma tabela. A tabela é basicamente o quanto de atributo tu tem, vai dizer quantas magias tu pode aprender e qual o nível de magia que tu vai ter. Então, eventualmente, quando tu tem 19, tu vai poder aprender magias de 9º nível, poder aprender 20 magias de níveis diferentes e ter um uso de magia de todos os círculos. O atributo tem que ser mais ou menos igual ao círculo que tu está tentando aprender. Então, para poder aprender, por exemplo, o 5º círculo de paladino, tem que ter 15 de carisma. Então, tu pode escolher qualquer um de classe para poder aprender essa quantidade de magias daquela classe. Próximo é 9 vidas. 9 vidas, a habilidade da pessoa de poder sobreviver a eventos que não necessariamente para ele sobreviver normalmente. Então, sempre quando uma criatura bota ele numa situação em que ele estaria caindo inconsciente, ou uma magia que estaria botando ele inconsciente, ele não morre, em vez disso, ele cai desacordado. Ele pode usar essa habilidade 9 vezes. Magias que instantaneamente matam a pessoa continuam matando ele instantaneamente. Por exemplo, desintegrar. Resistência. A pessoa pode escolher um tipo de dano para ter resistência e, pegando um tipo de dano, ele vai ter uma vulnerabilidade a um dano oposto. Então, se a pessoa tem resistência a fogo, ele vai ganhar vulnerabilidade a gelo. Se a pessoa tem resistência a slashing, ele vai ganhar vulnerabilidade a piercing. Se a pessoa tem resistência a bludgeoning, ele vai ganhar vulnerabilidade a slashing. Superpoderes. A pessoa pode adquirir algum tipo de superpoder, dependendo da quantidade de ponto que ele quer botar ali. Constituição vai ser a habilidade de spellcasting que ele vai usar. E se ele escolher uma magia de nível, Constituição modifier da pessoa vai ser o que indica quantas vezes ele pode usar aquela magia. Então, um anão com 20 de Constituição, se gastar 4 pontos para ter, por exemplo, haste, pode usar a magia haste 5 vezes por dia, de acordo com a modificação de constituição dele, né? Isso daqui não é aleatório, a pessoa pode daí escolher qual magia ele quer de qual nível, né? Com isso, acabamos as características. E eu vou começar então os deuses. Utopia possuem vários deuses diferentes e várias coisas diferentes em relação aos deuses. Por exemplo, dependendo do seu nível, você tem um certo rank com um deus. Pessoas de nível 1 a 4 têm rank 1 no deus. Esse rank normalmente não oferece nada desse deus. Porém, quando ele chega no nível 5, ele vai ganhar rank 2. Quando ele chega no nível 8, ele ganha rank 3. Nível 11, ele ganha rank 4. Nível 15, ele ganha rank nível 5. Porém, rank level 6, somente uma pessoa no mundo pode ter. Esse é o primeiro da ordem daquele deus, que só existe um deles. Então é basicamente
esperar até algo mudar, porque muitos dos deuses não são deuses que ficariam felizes se alguém for lá e matar o primeiro do rank dele para tentar tomar esse poder, né? Então, a maioria dos deuses não gostam de pessoas que matam os próprios seguidores para tentar chegar num ponto. Dependendo também do alinhamento de um deus. Algum deus pode literalmente fazer isso, o jeito de subir de nível. Então, os deuses são divididos em quase deuses, deuses menores, deuses intermediários, grandes deuses e deuses supremos. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco dos quase deuses para os deuses menores. Se a duração ficar muito grande, daí eu corto essa para o terceiro ponto que a gente continua daí através dos deuses intermediários. Então, por enquanto, a única deusa, quase deusa, é a deusa dos sonhos. A deusa dos sonhos é uma das filhas da deusa da máquina, das máquinas no caso, né? Guardiã do domínio dos sonhos e uma das grandes entidades que tem um titã, que é basicamente uma máquina que serve para proteger ela. O contrato com a deusa dos sonhos é um contrato em que você deve proteger o domínio dos sonhos, independente de onde você está. Se você está em utopia ou não, se você sentir que o sonho está sendo ameaçado, você tem que voltar para lá. Domínio do sonho é basicamente ela ganha no primeiro nível de clérigos desse domínio ou de pessoas que por algum motivo ganharam aprender magias do sonho, né? Sleep, Sudden Awakening no primeiro nível, no terceiro Mirror Image, Misty Step, no quinto Haste Slow, no sétimo Dimensional Door e Phantasmal Killer, no nono Dream e Legend Lore. No primeiro nível, caso tu for clérigo ou caso tu está fazendo uma multiclasse desse domínio, você escolhe no caso de druida ou de bardo um cantrip como uma bônus ação. E para a pessoa considera como um cantrip de clérigo. Então, pode utilizar esse cantrip como uma bônus ação. Então, próximo ponto também do primeiro nível desse domínio. Restorative Spells. Quando você está usando uma magia de cura, o personagem cura, mas dependendo do nível da magia, do slot que ele usou. Então, se tu está usando uma cura de terceiro nível, terceiro ciclo, né? Tu cura 3 pontos extras. Se está usando de nono, cura nono. Assim vai. Segundo nível, tem que ter Channel Divinity para poder usar. Lucid Dreaming. A pessoa pode canalizar os poderes da divindade dele e criar uma duplicata dele mesmo que dura 10 minutos. A duplicata pode repetir uma das ações que ele fez como uma bônus ação da pessoa. Se a duplicata é acertada por um ataque e passa a ser que a pessoa tem, a duplicata desaparece. No nível 6 ele aprende Mystical Dream, que basicamente, como uma bônus ação, o personagem ganha resistência para todos os danos e vantagem para ataques. Esse benefício dura até a pessoa rolar um dano crítico. Essa feature recarrega depois de um descanso longo. Ele pode usar uma vez isso e dura um minuto, no caso. E Power of Dreams. No nível 8, a pessoa pode entrar em sonhos de pessoa ou influenciar sonhos de pessoa.
Se o personagem escolher fazer isso, ele pode passar uma das habilidades de sonho dele para esse alvo. As habilidades de sonho serão uma das habilidades de rank ou habilidades do domínio que ele tem, né? A habilidade final dele é a Caixas Dream. E, basicamente, no nível 17, a pessoa pode... quando o personagem é reduzido a 0 pontos de vida, ele cai inconsciente normal. E se o personagem fosse morrer nas Death Saving Throws, ele retorna com metade dos pontos de vida e pode fazer ações naturalmente. Quando ele usa esse feature, ele só pode usar de novo depois de um descanso longo. Com isso, as habilidades de domínio dela. Então, as habilidades de rank da Deusa dos Sonhos são as seguintes. Como segundo rank, a pessoa tem mais um para todos os spell ataques e danos. O personagem pode canalizar poderes do sonho para, para dar um auxílio aos aliados que estão usando um descanso longo, dando a eles vida temporária igual o nível da pessoa até o próximo descanso longo. De terceiro rank, enquanto o personagem está fazendo descanso longo, ele pode ir até o domínio dos sonhos e ficar utilizando o tempo no outro local ou abrir um portal para poder passar benefícios para o grupo quando ele retorna. Os benefícios é o dobro de pontos que ele ganha do segundo rank, se ele deixar esse portal aberto durante o descanso deles. Então, em vez de ser igual ao level, é 2 vezes o nível da pessoa em ponto de vida temporário. E o quarto rank, o bônus para ataques de magia e dano se torna mais 2. Quando você usa seu tempo no Dream Realm, você basicamente consegue aguçar seus sentidos, ganhando vantagem em todos os seus ability checks ou skill checks enquanto você está no domínio dos sonhos. Deixando o domínio dos sonhos, você ganha esse benefício até o seu próximo descanso curto ou 6 horas, o que vier primeiro. E próximo ponto é o quinto rank. Uma vez por dia, quando o personagem e os aliados dele estiverem iniciando um descanso curto, ele pode abrir um portal para o Dream Realm e praticamente deixar as energias do Dream Realm passar para todo mundo, e com isso eles conseguem recuperar alguns slots que eles tinham utilizados. A quantidade de slots que eles podem fazer é um nível combinado igual a metade ou metade do nível da pessoa, arredondado para cima, porém, eles não podem ser de nível 6 ou maior. Se tiver qualquer não caster no grupo, eles podem daí escolher recuperar um número de usos de habilidades que eles têm, igual a metade do nível deles arredondado para cima, e nenhuma delas pode ser de nível 12 ou maior também das features deles. No sexto rank, as habilidades de extra de ataque e dano mágico vira mais 3. Abrindo um portal para o Dream Realm, você permite menos tempo de descanso para você e seus aliados, fazendo os seguintes benefícios. Um descanso curto, a pessoa pode fazer em 30 minutos, em vez de ser 1 hora. E o long rest, o tempo é reduzido
para precisar 4 horas, se a pessoa já está fazendo 8. Se a pessoa já faz 4, ele faz 2. Ele pode usar essa habilidade uma vez por dia. Esse é o 6º rank da deusa dos sonhos. E com isso a gente finaliza a deusa dos sonhos, do que ela dá. Indo para os deuses menores, então, a gente começa com Arqueas, a deusa da tecnologia, que basicamente é a deusa das máquinas, que tinha sido selada há muito tempo atrás e agora está presa numa espada. Ela não consegue se manifestar devido a isso, porém, ela ainda consegue manifestar parte das habilidades dela para quem segue ela, né? O contrato dela é: as pessoas que seguem Arqueas não podem piorar a reputação das máquinas, que em Utopia as máquinas têm uma reputação muito ruim, porque basicamente uma das guerras foi posta culpa nas máquinas. Não necessariamente que elas são culpadas, pelo menos não 100%. Com isso, contrato com ela, a pessoa não pode usar nenhum tools de tecnologia se quebrar o contrato com a deusa das máquinas. Seja nenhuma arma, nem equipamentos, armaduras, veículos, nem nada. E, técnico, o domínio da tecnologia tem as seguintes magias para a pessoa poder utilizar. Primeiramente, os domínios, as magias. O domínio da Arqueas possui todas as magias tecnológicas de D&D normal: Infallible Relay, Remote Access, Find Vehicle, Arcane Hacking, Invisibility to Cameras, Protection from Ballistics, Synchronicity, System Backdoor, Commune with City e Shutdown, de acordo com os níveis ali. Depois disso, primeiro nível daqueles que tem com o domínio, né? Todo tipo de dano que eles causam por magia se torna de energia, já que a Arqueas está dando esse poder. Energia em Utopia é um tipo de dano extra, que é um dano que não possui resistências básicas. Então, Barbarian do Totem do Urso não tem resistência para energia. Outras criaturas que ganhariam resistência a todos os danos, magia que dá resistência a todos os danos, não dão resistências padrões de energia. Eldritch Inclination. No primeiro nível, o personagem com isso ganha Eldritch Blast e pode usar isso como se fosse cantrips de clérigo para ele. O próximo benefício, Channel Divinity. Technoplague. No segundo nível, quem segue a Arqueas pode afetar máquinas durante 1 minuto e transformá-las em aliados. Se a máquina é hostil, vai ter que fazer um Charm Effect contra a máquina, que tem que falhar um Wisdom Saving Throw igual ao seu Spell DC. Pessoas que seguem a Arqueas também podem... Qualquer magia que eles usam faz efeito em máquinas, né? Então, máquinas que normalmente têm imunidade a dano psíquico e tudo mais, quem segue Arqueas pode dar dano psíquico neles, pode dar stun neles, tudo mais nas máquinas. É um outro benefício que tem seguindo ela. Arqueas Protective Field, nível 6, como uma reação. À medida que a pessoa toma dano, ele pode ativar esse escudo em volta dele. O escudo dá pontos de vida temporário igual ao nível da pessoa vezes o Spellcasting Ability Modifier dele. À medida que ele usa essa habilidade, ele só pode usar de novo num descanso longo. Ether Cannon, no nível 8,
Quando a pessoa usa um slot de magia, ele pode empoderar outras magias em duas maneiras. Uma é a DC da magia que ele usou aumenta em mais um por cada slot que ele usou. Então, se ele usa um slot de nível 2, a magia que ele acaba de usar ganha mais 2 para DC. Ou ele pode dar 2d8 extra de dano de energia da magia que ele está conjurando. No caso, isso daqui é também por slot usado, né? Challenge Deus Ex Machina, nível 17. Uma vez por descanso longo, a pessoa pode canalizar a deusa das máquinas dentro dele. Com isso, ele ganha um free ataque por turno, resistência para todos os danos e regeneração igual ao seu Spellcasting Ability Modifier por turno. Essa habilidade dura 1 minuto. Ok, o próximo que a gente vai ver são as bestas da calamidade, porém, somente as bestas que estão disponíveis por enquanto para os players. Começando então, todos os deuses dentro das bestas da calamidade são considerados evil, ou seja, uma pessoa que segue eles naturalmente vai ter o alinhamento deles começar a cair para o evil, porque eles vão requisitar desse player fazer coisas que não necessariamente alinham-se com pessoas neutras ou boas. Então, primeiro seria Goetia, e o portfólio dele tá com Lilith, a rainha dos demônios. Ele tem os portfólios de Pride, Avarice, Gluttony e Envy. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre os das bestas, porque eles têm muitas coisas. Depois, quando chegar numa parte de descrição das classes e tudo mais, eu vou começar daí a me aprofundar mais neles. Principalmente que eles não têm nenhuma capital para adquirir isso durante o background, né? Então, esse benefício dá a pessoas velocidade de voo de 60 feet, enquanto eles estão ativando o benefício deles, que eles podem fazer. Eles ganham pontos de vida temporário igual a metade do máximo de pontos de vida que eles têm. E 1d8 extra dano de fogo. Tiamat tem o domínio de sangue. E todos que seguem Tiamat podem ativar os benefícios de ganhar vantagem para todos os ataques de saving throws, ganhar temporário hit points igual a metade do máximo de vida que ele tem e mais 1d8 de dano extra. Besta da Revelação tem um domínio Fate, de destino, no caso, e podem ativar os benefícios de ganhar ou força ou constituição na AC, se ele já não tem algum atributo adicionado, no caso, né? Ponto de vida temporário igual a metade do máximo deles e mais 1d8 extra dano. O segundo rank, ele ganha mais 1 para todos os ataques de magia e dano. Quando eles fazem 5 sacrifícios para o deus, eles ganham esse rank. Fora o nível necessário também, né? Com isso, eles podem escolher 2 magias de primeiro a terceiro círculo para poder utilizar uma vez por descanso longo. Ou seja, eles têm 2 usos de magia, que daí ele pode escolher 2 magias para poder gastar esses 2 usos, né? Não é 2 usos de cada. Eles ganham 2 spells de 1 a 3 para poder usar 2 vezes. No terceiro rank, com 8 novos sacrifícios feitos, ele pode escolher 4 magias de círculo 1 a 5 para poder utilizar 4 vezes num descanso longo. No quarto, o bônus para ataque e danos de magia aumenta para mais 2. Eles têm que fazer 11 novos sacrifícios. E eles podem escolher 5 magias de círculo 1 a 7 e usar elas 5 vezes num descanso longo.
O quinto, 15 novos sacrifícios. 7 novas magias eles podem escolher de círculo 1 a oitavo para poder utilizar durante um descanso longo. E o sexto modifica os bônus para ataque e dano mágico para mais 3. E eles têm que fazer 17 sacrifícios para poder escolher 8 magias de círculo 1 a 9 para poder usar 8 vezes por descanso longo. E é isso das bestas das calas. O Deus Criador é um Deus que antigamente se isolava na Ilha da Criação, que era a ilha dele, onde ele fazia rituais e os seguidores deles, rituais antigos de santuários e coisas do gênero também, templos nessa ilha, para poder desenvolver novas habilidades para arma, criar coisas e gravar coisas também. Porém, ele está desaparecido do panteão, não é um deus que está ativamente se mostrando. E desde então, as pessoas têm tentado retornar ele para o patamar dele de Deus Supremo desde quando ele desapareceu e caiu de rank para um Deus menor. Seguindo ele, itens raros, muito raros e legendários. Para poder identificar as habilidades dele, a pessoa pode rolar Wisdom Saving Throw, uma quantidade igual a 4 saves para item raro, 6 para item muito raro e 9 para legendários, para poder tentar descobrir o que esses itens fazem, sem precisar gastar a magia de Identify. Ou eles podem tentar ver o passado dessas coisas para tentar adquirir informações extras. E daí é a mesma coisa também. A diferença é que, para desabilitar item, se eles falharem mais da metade, eles só não descobrem itens. Porém, se eles querem ver o passado desse item, cada falha que ele tem vai dar um ponto de exaustão para a pessoa. Então, itens muito raros, se ele falhar em todos, a pessoa morre. Itens legendários, se eles falharem em 6, ele morre também. Então é algo de extrema preocupação que a pessoa, na hora que vai fazer isso, ele tem que estar bem equipado para poder sobreviver. Pessoas que fazem contrato com o criador não podem destruir coisas que foram criadas por outros. Então, nada de destruir prédios, construtos e coisas do gênero. Ranks dele. Segundo rank, o mesmo bônus para ataque spell de todos os ranks. Durante um descanso curto, ele pode mudar as skills deles e de todo mundo. Então, se ele não tinha proficiência em persuasão, ele está indo para o lugar que exige. Ele, no descanso curto, pode literalmente mudar uma proficiência dele para outra para poder pegar persuasão. Se ele for observar o passado de um objeto, ele pode ignorar o rank dele em pontos de exaustão que ele teria ganhado. Nesse caso, seriam 2, porque ele é rank 2, né? E à medida que ele vai ganhando rank, ele vai aumentando também a quantidade que ele pode fazer. No terceiro rank, ele pode, durante descanso curto, mudar subclasses e feats dele mesmo, de todas as pessoas que querem. Ele não pode, durante um descanso curto, forçar a pessoa a mudar isso. A pessoa tem que querer. Enquanto ele está olhando para o passado de um objeto, ele pode saber o que é uma palavra de poder que foi feita e foi esquecida. E se ele tiver sucesso numa rolagem Marshall Check, ele pode determinar quão forte é essa palavra de poder e qual é a habilidade, se ela tem, se tiver alguma habilidade nessa palavra de poder também, que 90% delas tem. Quarto rank, a habilidade dele de dano de ataque magia muda também. Ele pode, num descanso curto, mudar classes de pessoas e dele mesmo. E ele pode anular o efeito de exaustão de pessoas que ouviram palavras de poder de qualquer criatura dentro de 15 feet, uma vez por descanso longo. Então, se alguém falar uma palavra de poder dentro de 15 feet, ele pode usar essa habilidade dele uma vez por descanso longo para poder anular essa palavra de poder. E o efeito dela também.
Ok. No quinto rank, ele pode mudar raças de pessoas como descanso curto, alterando a genética da pessoa, basicamente. Aprendendo e ouvindo palavras de poder não mais causa exaustão na pessoa. Ele consegue fazer isso à vontade. Para aprender ou ouvir. Porém, para falar palavras de poder, ele ainda ganha exaustão. Então, isso é um ponto importante de se lembrar. No sexto rank, tem os aumentos também de magia. E ele pode mudar, uma vez por descanso longo, a divindade que a pessoa segue sem quebrar o contrato com essa divindade. Então, normalmente, para mudar de uma divindade para outra, é considerado que está quebrando o contrato com uma para fazer um novo contrato com outra. Porém, o primeiro da ordem da criação consegue separar a divindade que ele tinha antes para a nova sem causar uma quebra de contrato, e ele ganha o benefício da subclasse Speaker of Power se a pessoa já não tem uma subclasse extra. Essa subclasse será conversada e descrito o que ela faz um outro vídeo. E deusa da cura é uma deusa que normalmente fica extremamente escondida. Ela não aparece desde o final da última Guerra Divina. E aqueles que seguem a deusa da cura, normalmente eles focam em curar um alvo. Então, sempre quando eles curam um alvo, eles podem adicionar um alvo adicional para poder curar metade da cura que ele rolou nessa cura, né? Então, por exemplo, se eu usei heal em alguém e curei 70, eu posso escolher uma criatura para poder curar 35. Pode ser a mesma criatura também. Deus da cura possui 2 domínio divino, de vida e de paz. E ela possui os seguintes benefícios de rank. Segundo rank, mesmo benefício, porém, ele dá mais um para magias de cura. Quanto cura dá? E magias de cura agora podem dar dano em mortos-vivos e demônios. Terceiro rank. A cura agora vai funcionar em qualquer raça, mesmo se a raça não for viva. Então, robôs, mortos-vivos, demônios, construtos, pessoas da cura podem curar eles também. Quarto rank, a cura vai ganhar mais 2 pontos de cura por magia que ele vai usando. Cantrip Spare the Dying agora cura um D4 de vida de quem ele está usando isso. No quinto rank, ele tem que rolar um D20 antes de usar uma magia de cura. No 20, é considerado que a magia foi crítica, então ele pode rolar mais 2 vezes os dados, né? Uma nova rolagem de dado para poder ser o crítico de cura. No sexto rank, todas as curas curam mais 3. E as magias de cura ganham um bônus do nível da pessoa em cura também. Então, isso são os benefícios da magia, da deusa da cura. A deusa das memórias. Ela é uma lâmina senciente que possui a essência da primeira rainha dos dragões. Já como ela tinha sido, vamos dizer, tocada por uma essência divina antes de virar uma divindade, ela conseguiu a habilidade suficiente para poder virar uma quase divindade e agora ela está no patamar de uma divindade menor, dando vários benefícios para os seguidores dela. Enquanto ela está no mundo, qualquer criatura que você summonar vai ganhar memórias da vida passada deles, sendo criaturas, mortos, vivos, coisas do gênero, eles vão ter as memórias do passado. E, principalmente, criaturas coligadas ao anjo trono, que é um dos anjos que tem um efeito no mundo, podem se manifestar como cópias perfeitas dentro da database do trono. Ou seja, eles vão voltar, em vez de ser
uma criatura incompleta sem a memória deles, vão voltar como criaturas completas com a memória deles. E o contrato com a Rainha dos Dragões é que você tem que ter uma lista de nomes de todo mundo que você conhece. Quanto mais detalhado for a lista sobre a pessoa que você encontrou, mais feliz a deusa vai ficar, pois a memória dessas pessoas está sendo salva. Os ranks delas são os seguintes. Segundo rank dela, mesma coisa ali para os ataques e dano mágico. Do livro de nomes, a pessoa pode summonar um eco daquela pessoa por 1 minuto para interagir com ela ou para lutar por ela. Você pode usar essa habilidade uma vez por 24 horas. A pessoa que você summonou tem que ter uma CL igual a o nível da pessoa mais a proficiência. Então, por exemplo, se eu quero invocar uma criatura que tem CR 20, eu tenho que ter a minha proficiência mais o meu nível igualado a 20. Então, se eu não conseguir ter isso, eu não consigo invocar aquela pessoa ainda até eu conseguir ter um nível mais proficiência igual a CR dela. O rank. No terceiro rank, você pode conjurar um eco de você mesmo quando uma pessoa que está com o nome no teu livro requisitar a sua ajuda. Quando você está na sua forma de eco, seu corpo está inconsciente. Você pode continuar em forma de eco por 1 minuto e você pode usar essa habilidade uma vez por descanso longo. Próximo ponto é o quarto. Enquanto você está fazendo um descanso longo, você pode chamar uma pessoa que está na lista de nomes que você tem, que você já tem encontrado, e se a pessoa quiser, você pode comunicar com essa pessoa enquanto você descansa. Quem você está contactando tem que estar acordado para isso acontecer, e você pode usar essa habilidade todo descanso longo, todo long rest, né? Quinto rank, quando você manifesta um eco do passado, segundo rank, né? Sendo ela uma arma senciente, um summon, uma pessoa da sua list, você pode conjurar um eco adicional, se possível. Ou seja, não dá, tem que ser um eco que tu consiga chamar também. E tu pode usar essa habilidade uma vez por descanso, por dia, no caso. Sexto rank, mesma coisa de magias. E enquanto você está junto com a sua party, magias que alteram a memória ou que tentam remover ou apagar as memórias das pessoas é anulado e efeitos de amnésia é diminuído, fazendo a pessoa poder rolar Wisdom Check para tentar lembrar o passado dele sem ter nenhum trigger. Deusa da memória. Deusa da praga é uma deusa recém-formada também, amaldiçoada com as memórias da juventude dela, enquanto ela era mortal. Ela se manifesta agora como uma praga dentro dela mesma. Ela possui a maioria dos portfólios dos patronos de Utopia, pois ela começou a caçar eles para poder virar a deusa da praga. Com isso, então, ela se tornou deusa através desses outros portfólios,
sendo o nome verdadeiro dela Morgana Le Fay. Agora, ela é a deusa da praga. Pessoas que seguem ela ganham imunidade a doenças, a condição de poison e dano de poison. Vamos para os ranks dela. Quando você causa dano numa pessoa, você pode deixar ele envenenado por um turno se ele falhar numa Constitution Saving Throw. Terceiro rank, você pode cancelar uma condição da lista que está ali de um aliado ou de você mesmo usando uma reação. Pode ser Blind, Charmed, Deafened, Diseased, Frightened, Paralyzed, desde que seja de Poison ou Poison por si só. Quarto rank, tem os aumentos de magia, né? Se um alvo foi envenenado por você, você pode escolher dar a ele um efeito adicional por um turno. Ele pode ficar cego, ele pode ficar charmed, ele pode ficar surdo, ele pode ficar amedrontado, ele pode ficar paralisado, ele pode ficar stunado e petrificado não, ele não pode ficar. Petrificado não era uma das opções. No quinto rank, qualquer um que tentar resistir magias ou condição de poison sua tem desvantagem. Criaturas que têm imunidade com isso, eles perdem a imunidade e têm vantagem no teste deles. Sexto rank, qualquer criatura que tenha ganhado Poisoned de ti dentro de uma área de 30 feet tem que rolar um teste de constituição, ou se não, eles vão ganhar uma exaustão por turno que eles se mantêm na área até o final do turno deles. E isso é a deusa da praga. E a gente vai para o deus das almas agora. O deus das almas, ele é basicamente a cópia de um duque que tinha causado muitos problemas em Utopia, porém agora havia sido purificado, essa cópia da alma dele, e vira uma criatura parecida com uma raposa que pode conceder aos players corpos adicionais para as almas deles poderem interagir em Utopia. Basicamente, ele consegue conceder a um player um personagem adicional para ele poder jogar numa outra campanha sem consequências com isso. O rank dele faz o seguinte. Daqui. O segundo rank, o personagem consegue fazer rezas para a própria alma. Se ele conseguir ter sucesso na rolagem, ele pode adquirir vantagem numa skill ou ability check dele pelo próximo minuto. No terceiro rank, uma vez por descanso longo, a pessoa pode utilizar uma prayer para a alma dele para ganhar uma resposta não verbal, positiva ou negativa, de alguma questão que ele tenha. Esse benefício pode ser reiniciado pelo player, que é considerado a alma do personagem, ou pelo próprio personagem, caso ele achar que tem alguma coisa importante de informação para ser passada. Quarto rank, o personagem pode fazer uma rolagem de reza para sua alma para ganhar vantagem em todos os seus saving throws daquele round, se ele tiver sucesso. Ou ele pode também usar suas habilidades de rank em aliados também.
e rezar para os aliados ganharem vantagem. No quinto rank, sempre quando você faz uma rolagem de reza, a pessoa daí vai ganhar vantagem em qualquer rolagem que ele faz durante o turno, ou durante 1 minuto, se foi feito fora de combate, se o check de reza dele passar da DC. A DC normalmente é decidida pelo DM, dependendo do que a pessoa está pedindo. E segue-se para uma rolagem de D100 para ver se o Deus consegue acatar isso. Porém, nesse caso é um D100 para ver se a alma consegue auxiliar nisso também. Sexto rank, fora as habilidades normais de magia e dano, né? O personagem tem sua alma parcialmente desperta e não precisa mais rolar para ganhar vantagens de reza na alma. Ele pode fazer isso como reação e também ele pode usar a habilidade de canalizar divindade para despertar a alma, mesmo que ele não tenha a subclasse do clérigo da alma. Porém, ao fazer isso, o tempo que dura muda para 10 minutos. E esse é o Deus do Tempo. O próximo Deus que a gente vai falar é relacionado às 7 virtudes, que basicamente são 7 deuses. Esses deuses normalmente teriam os portfólios dos dois lados, a virtude e o pecado, porém, com o reaparecimento das bestas, os portfólios dos pecados retornaram às bestas. Então, os 7 não possuem mais os portfólios dos pecados, apenas o poder de cada uma das virtudes. Cada uma das virtudes de quem segue dá vantagem em coisas diferentes. Então, humildade dá uma vantagem para um personagem que é mais humilde. Generosidade dá vantagem caso a pessoa tenha atos generosos. E assim vai cada um deles, né? Quem segue as 7 virtudes tem que passar conhecimento à frente, seus treinamentos e tudo mais, para poder ajudar as pessoas a poder se tornar pessoas melhores. Com isso, temos os ranks deles. Segundo rank, sempre quando a pessoa rolar um crítico, você pode ignorar ele, e se uma outra pessoa, uma outra criatura no caso, dá um crítico, você pode considerar ele um critical hit. Sempre quando você rola um critical hit, você ignora ele, e se uma outra pessoa fazer um atacar, você pode considerar ele um critical hit daí. Terceiro rank, quando um aliado, uma pessoa adjacente de você, toma um critical hit, você pode tomar metade do dano uma vez por descanso curto. Quarto rank, quando você faz uma doação de itens ou moedas, você pode rerolar uma rolagem do DM igual ao número de itens que você doou por dia. Essas rolagens podem ser D100, pode ser D20, pode ser qualquer coisa. Quinto rank, você pode escolher entre usar a magia de enlarge em você mesmo e aumentar 2 tamanhos maiores do que a categoria da pessoa, ou aumentar o dano da tua magia em 2 steps. Então, por exemplo, se fosse um D8, iria para um D12, por descanso curto. Sexto rank, você pode escolher 2 magias. Essas 2 magias têm o dano de tipo de die ou a cura aumentado em 2 passos permanentemente. Esse seria o 7. E no próximo vídeo a gente vai começar nos deuses intermediários, falar sobre os Greater Gods, falar sobre a deusa da morte, que é um deus supremo, e começar depois, se não prolongar demais, aonde se pega as classes e
tudo mais na ficha. Então, por enquanto, só. Até uma próxima.